Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula, nós vamos continuar falando acerca de estimação pelo método dos momentos. Vamos trazer para você a definição de um momento populacional para variável aleatória discreta e falar de momento centrado que vai nos ajudar a encontrar alguns momentos de interesse. Mas antes de continuar, é claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aí qual concurso que você está se preparando. Eu quero muito saber qual concurso que você vai fazer para que eu possa direcionar o conteúdo aqui do canal para melhor atender os espectadores. Estamos então falando de uma função de probabilidade, uma função de densidade que representa os nossos dados, que representa a nossa população. Estamos aqui aprendendo a calcular os momentos populacionais e depois finalmente vamos entrar no método dos momentos em si, para que tudo fique muito claro, fechando esses conceitos, você possa então ter essa matéria em mente e sabendo calcular os momentos, seja para uma variável aleatória discreta, seja para uma variável aleatória contínua, envolva ou não o cálculo de integrais. Bom, então olha só, para uma função de probabilidade, o késimo momento populacional é definido da seguinte forma. Temos então, olha só, o valor esperado de x elevado a k, tal como para uma variável contínua. A novidade, então, é que isso aqui muda para um somatório. É o somatório de x elevado a k vezes a função massa de probabilidade ou função de probabilidade dessa variável x. Podemos, então, trazer para você um exemplo muito simples de uma variável aleatória do tipo de Bernoulli e, é claro, eu estou trazendo aqui um exemplo muito simples. Isso tem um porquê, tá? Mais adiante vou trazer aí uma dica muito importante, muito relevante para você. Então assiste até o final essa aula que eu tenho certeza que essa dica vai ser muito importante para você. Bem, então trazendo aqui uma variável aleatória x com distribuição de Bernoulli, temos aquela variável que assume apenas dois valores na reta dos números reais. Ou x é igual a zero, ou x é igual a 1. X é igual a zero com uma probabilidade 1 menos p, e x é igual a 1 com probabilidade p. Com isso, então, fecha os axiomas de Kolmogorov e a soma dessa probabilidade é igual a 1. Ora, definimos então o késimo momento populacional para a variável discreta do tipo de Bernoulli como o valor esperado de x elevado a k. Isso é igual à soma de x elevado a k, com esse x variando de 0 até 1, vezes a função de probabilidade de x. Ora, isso fica então, olha só, 0 elevado a k vezes 1 menos p, a probabilidade de x igual a 0, mais 1 elevado a k vezes o p. Fica óbvio para você que esse valor esperado, então, olha só, ele é igual a p. Isso é muito tranquilo de ver, uma vez que, quando a função de probabilidade assume o valor zero, essa parcela aqui vai sumir dessa soma, vai restar, então, essa segunda parcela, 1 elevado a k igual a 1 vezes p. Isso aqui é igual a p. Ora, o que acontece então? O que nós temos? Veja só, primeiro momento da variável de Bernoulli é igual a p, segundo momento é igual a p, terceiro momento é igual a p, e assim sucessivamente. Muito tranquilo de ver isso, olha só. Todos os momentos, então, os késimos momentos da variável de Bernoulli são iguais a p. Muito tranquilo esse exemplo, apenas para mostrar para você didaticamente essa definição e para que você também não se assuste com o somatório. Tudo isso tem um porquê. Nós temos, então, aprendido aqui a calcular qualquer momento,
ou seja, o késimo momento de uma variável aleatória, mas na prática nós não precisaremos calcular esses momentos para concurso. A dica relevante para você é que, em geral, nós paramos no primeiro e segundo momentos populacionais. Isso aqui é mais do que o suficiente para a gente garantir aí a nossa pontuação em estatística. Por isso mesmo, nós vamos falar da definição de momento centrado em um determinado valor. Podemos então, olha só, definir para uma função de densidade o késimo momento centrado numa constante A da seguinte forma. Temos aqui, olha só, valor esperado de x. X é a nossa variável aleatória e A é uma constante. Temos x menos A elevado à késima potência. Para a função densidade de probabilidade, isso aqui vai então utilizar uma integral de x elevado, ou melhor, x menos A elevado a k. Esse x normalmente é representado aqui por uma variável, uma letra x, minúscula, e vamos multiplicar isso aqui pela função densidade de probabilidade. Isso fica então, olha só, da seguinte maneira. Temos aí essa expressão para o késimo momento centrado em uma constante A. Quando se tratar de uma variável aleatória do tipo discreta, vamos usar então a função de probabilidade e vamos substituir a integral pelo somatório. Temos então valor esperado de x menos A elevado à késima potência. Isso é o somatório quando esse x varia de menos infinito até infinito. Novamente, isso aqui é um x minúsculo, tá? E vamos multiplicar esse resultado pela função massa de probabilidade. Não precisaremos, então, nos preocupar em calcular todos os momentos da distribuição em questão. Ora, vamos nos restringir ao primeiro e segundo momentos, que são os casos práticos e são aqueles que mais aparecem em concurso público. Por isso mesmo, vamos falar para você do segundo momento centrado na constante μ, que representa o valor esperado da nossa distribuição, ou o primeiro momento da nossa distribuição. Então, o momento da nossa distribuição é uma constante, é um número real. Podemos, então, calcular o valor esperado do segundo momento centrado na média. Esse valor, então, no caso de um somatório ou de uma variável aleatória do tipo discreta, teremos x menos μ elevado ao quadrado. E esse valor vai, então, multiplicar a função de probabilidade desse modelo. Por que nós vamos usar essa fórmula? Porque os casos mais práticos vão envolver o primeiro e o segundo momento das variáveis de interesse. Normalmente, o cálculo do primeiro e do segundo momento, nós vamos fugir das integrais e dos somatórios. É muito importante para você ter em mente, pelo menos, o primeiro momento das distribuições mais comuns e também a variância. Quando essa variância existir, vai existir, então, uma relação entre o primeiro momento, o segundo momento e a definição de variância, que vai nos ajudar muito a fugir dos cálculos de integral e somatório, no caso do cálculo dos momentos. Então, olha só, vamos então desenvolver essa fórmula aqui para chegar nessa fórmula útil que vai nos servir para a resolução de questões de concurso. Então, veja bem, olha só, valor esperado do quadrado da diferença entre x e μ, ou seja, o segundo momento centrado na média, por definição, olha só, pego então esse termo e desenvolvo aqui
esse quadrado perfeito. Esse valor, então, é multiplicado pela função de probabilidade do modelo em questão. Vamos deixar genericamente probabilidade de x. Agora, olha só, nós podemos usar a propriedade distributiva da multiplicação para desenvolver esse termo aqui dentro desse somatório. Vamos ficar então com o seguinte resultado, olha só. Quadrado de x vezes a probabilidade de x menos a soma de 2 vezes x vezes o μ mais a soma de μ ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x. Note então que nós podemos escrever usando as propriedades de somatório. Note que μ é uma constante, 2 é uma constante, de tal sorte que tanto o μ quanto o 2 vão poder sair aqui desse somatório. Da mesma maneira, o μ ao quadrado vai poder sair desse somatório, conforme nós já vimos. Ora, poderemos então escrever essa expressão dessa maneira aqui. Veja que temos então, destacando para você, 2μ sai desse somatório e o μ ao quadrado sai desse somatório. O que resta para nós aqui é ver o seguinte, olha só, aqui nada mais temos do que a definição do segundo momento de uma variável aleatória. Aqui, nesse somatório, nós temos a definição do primeiro momento dessa variável aleatória, que nós estamos chamando de μ. E note que aqui nós temos a soma de todas as probabilidades, onde x assume um valor, nesse caso aqui, um valor discreto. Ou seja, segundo os axiomas de Kolmogorov, a soma de todas as probabilidades da variável aleatória x deve somar a unidade. Com isso, veja só, que nós vamos ficar aqui é isso aqui, ó. A definição do segundo momento centrado na média é exatamente a definição de variância. Vamos ficar com esperança de x ao quadrado menos 2 vezes μ a esperança de x mais o μ ao quadrado, já que essa soma das probabilidades vai dar igual à unidade. Ou seja, o que é relevante para nós sabermos aqui é, de toda sorte, sendo uma variável aleatória contínua ou sendo uma variável discreta, fizemos aqui o caso discreto, né? Será válida a seguinte relação. A variância de x é igual ao segundo momento da distribuição x menos o quadrado do primeiro momento. Ou seja, se nós dissermos que o primeiro momento é igual a μ, vamos escrever que a variância de x, podemos escrever também como σ2, isso aqui vai ser igual o segundo momento menos o μ ao quadrado. Ou seja, olha só, lembre-se de que eu falei, vamos nos restringir aos primeiro e segundos momentos, no máximo ali nos casos práticos das provas de concurso. Ou seja, tendo então o primeiro momento e conhecendo o segundo momento, ou melhor dizendo, conhecendo a variância, né, podemos obter o segundo momento. E assim, de outro modo, tendo o primeiro momento e o segundo momento, obtemos a variância da distribuição de x. Mais uma vez, friso para você, muito importante saber pelo menos o primeiro momento, que é o valor esperado, e a variância das distribuições mais comumente presentes em concurso públicos, são aquelas distribuições chamadas de distribuição especial. Distribuição normal, distribuição binomial, distribuição geométrica, distribuição gama, exponencial, Q quadrado. Muito importante levar consigo as informações da distribuição mais
importante que a distribuição normal. Tendo isso em mente, que vamos precisar basicamente do primeiro e do segundo momentos, na próxima aula vamos trazer para você o cálculo de primeiro e segundo momentos de distribuições discretas. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.